3 travestis foram apresentados hoje pela polícia, acusados de assaltar um homem no bairro de Pituaçu, em Salvador. Os suspeitos foram reconhecidos pela vítima, que teve R$350 roubados. As 3 travestis causaram tumulto na delegacia. Uma delas chegou a dizer que o escrivão errou ao registrar a ocorrência. Minha família. Na hora de relatar meu inquérito, vou contar essa real oitiva sua. Disse o rapaz, então botou, então quer dizer que o escrivão que aumentou, então. Ela não pode nem dizer isso, porque o escrivão tem que sair de ofício, é uma pessoa decente, é uma pessoa da minha inteira confiança. Ouviu vocês na íntegra, inclusive você se recusou a assinar e foi obrigado a assinar, tanto a de lá, a mesma coisa. Everson Silva Pena, mais conhecido como Sheila, chorou. Envolvida nisso, é um inocente. Minha família sempre me criou com toda a educação. Minha tia doente, meu Deus. Tiago Nery dos Santos, a Vanessa, já tem passagem pela polícia e é suspeito de roubar o cliente. Ele negou tudo. Já o Wellington Souza Calixto, a Fayuri, acusou a colega. Foi com um cliente, uma pessoa que ele alega que passou querendo uma mulher e terminou saindo com ela como travesti, achando que era uma mulher, e não foi nada disso. Terminou sendo assaltado por ela e agredido. Eles são suspeitos de assaltar um cliente que fez programa com Vanessa. A identidade da vítima foi preservada. Foi aqui perto do Parque das Esculturas, em Pituaçu, na orla de Salvador, onde ocorreu o assalto. O local é bastante conhecido por ser ponto de prostituição. E à noite, a região é considerada perigosa. De acordo com a polícia, o homem que teve R$350 roubados reconheceu as 3 travestis. Foi lavrado um flagrante por roubo qualificado e elas estão presas à disposição da Justiça Criminal. Agora veja que história inusitada. Um idoso teve a casa roubada e, com a ajuda de uma rádio local, teve os pertences devolvidos pelos bandidos. A nossa equipe foi até Serrinha, 170 quilômetros de Salvador, conversar com o seu Manuel, que contou tudo sobre o roubo e a devolução. A cobertura completa desse caso você acompanha daqui a pouco, no Jornal da Record, às 8 da noite. Um acidente de trânsito na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, hoje pela manhã, por pouco não terminou em tragédia, Juca. Tudo por conta da imprudência, Carol. O carro de passeio que trafegava na contramão da via exclusiva para ônibus bateu em coletivo. No acidente, as 2 mulheres que estavam no veículo pequeno ficaram feridas. O acidente travou a circulação de ônibus na faixa exclusiva da Avenida Vasco da Gama, centro de Salvador. O carro com placa da cidade de Saúde, a 358 quilômetros da capital, bateu de frente com esse veículo da empresa Rio Vermelho, que vinha da estação da Lapa. Quando cheguei naquela curva ali, ó, ele vinha na contramão, eu parei, ele não conseguiu tirar, bateu de frente, que eu não tinha mais como sair, porque senão eu ia jogar o carro lá embaixo, na beira, com o carro dentro, né? Com a batida, a frente do carro ficou parcialmente destruída. 2 mulheres ficaram feridas e precisaram de socorro de equipes do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Eles agora tentam deslocar o corpo da passageira, ela está devidamente imobilizada, não há riscos para a coluna nesse momento. Os prenomes das vítimas, Eliana e Marisa. A passageira que estava no banco do carona é removida para a ambulância. Imagens exclusivas do atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, desse acidente que ocorrido aqui no corredor exclusivo da Avenida Vasco da Gama. As 2 vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro da região. Vai ser avaliada e encaminhada para o HGE. O HGE que é o local mais próximo aqui numa situação como essa. Positivo. O motorista que provocou o acidente disse que não viu placa indicando que estaria em uma faixa exclusiva para ônibus. Eu me passei na entrada aí. Eu vi sentido Londrina e passei. Vi a placa sentido viu vermelho, entrei aqui, pensei em entrar na mão certa. Já foi a placa em cima do contorno ali. O acidente poderia ter sido evitado se houvesse uma melhor sinalização da via exclusiva para ônibus. Aqui no acesso do Vale do Agunjá, a única placa indicativa é aquela ali, logo ao alto. Do lado, existe uma outra que ajudaria a orientar melhor os motoristas desavisados, só que ela está danificada. Apesar disso, flagramos algumas imprudências. Este motociclista trafegava na via exclusiva para ônibus. Segundo os agentes da Transalvador, órgão da prefeitura que cuida do trânsito na capital baiana, não é comum esse tipo de acidente. Inclusive, esse veículo veio no interior, não era aqui em Salvador. Ele desreconhecia essa faixa exclusiva de ônibus, segundo ele. Quer dizer, Carol, eles falam de falta de sinalização, mas a gente sabe que muitos motoristas de Salvador, motociclistas inclusive,
fazem uso da via exclusiva e acabam provocando esse tipo de acidente, né? É que verdade. Poderia ser evitado. É verdade. O que a gente viu aí que nesse caso era um motorista desavisado, ele é do interior do estado, ele não era aqui de Salvador, mas mesmo quem é daqui de Salvador, nós já mostramos várias vezes flagrantes feitos pelo helicóptero da Record Bahia, ali na Avenida Paralela, naquela faixa exclusiva de ônibus ali, muitas pessoas já entraram ali sem saber, desavisados. Eu mesma já presenciei isso. Eu já vi um carro entrando ali e estava completamente desavisado, só fiquei imaginando o que poderia acontecer. E quando uma pessoa chega numa cidade que não conhece, é bom perguntar se aquela via, se tiver alguma dúvida, pergunta, olha a placa, para, né? Pede informação para alguém. Consertar também essas placas de sinalização da cidade que estão fazendo vergonha, né? Protestos em vários pontos da capital marcaram o Dia Estadual de Luta pelo pagamento da URV, a Unidade Real de Valor. Servidores públicos estaduais pressionam o governo para negociar as perdas salariais ocorridas durante o Plano Real. Eles querem reajuste que ultrapassa os 10%. O protesto começou com os agentes penitenciários da Segurança Pública, que usaram carros de som e faixas em frente à penitenciária Lemos Brito. Essa unidade de valor real é importante recebermos, que é uma dívida não apenas desse governo, mas do governo anterior. E que esse governo assumiu no momento da sua campanha, dizendo que assim que assumisse, estaria chamando os servidores para negociar. Temos feito ao longo dos anos a tentativa de sentar com o governo para negociar uma forma de pagamento dessa URV. Mas, infelizmente, esse governo insiste em dizer que só paga quando a justiça determinar. O problema começou em 1994, quando o governo adotou a URV, antes do lançamento da nova moeda, o real. Segundo os servidores, houve um erro de cálculo na conversão da unidade real de valor, o que gerou uma desvalorização e mais de 10% no salário da categoria. Nós queremos ser incluídos do direito que o judiciário já teve para si, os magistrados, Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, e nós estamos nos sentindo excluídos desse direito. Só com luta e mobilização a gente vai levar o governador a reconhecer o que a própria justiça vem reconhecendo do direito dos trabalhadores da administração direta de receber o passivo gerado com a mudança da moeda naquele período, como também de indexar nossos salários o percentual de 11,98 que gerou passivo e que precisa, portanto, recuperar os nossos salários. Puxados por uma banda, a Associação dos Funcionários Públicos começou o protesto no centro de Salvador, na Praça do Campo Grande, passando pela Avenida 7 até a porta da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia. Um grande congestionamento foi formado. A paralisação da categoria afetou até as escolas estaduais. Os alunos não tiveram aula. E há 9 dias em greve, os bancários se reuniram hoje em assembleia e decidiram manter a paralisação. Amanhã, os trabalhadores vão realizar uma concentração na Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio, em Salvador, às 4 da tarde. Até agora, mais de 600 agências estão fechadas em todo o estado. E a greve dos Correios está mantida em assembleia realizada hoje à tarde. Os trabalhadores na Bahia não aceitaram a proposta mediada ontem pelo Tribunal Superior do Trabalho e decidiram manter a paralisação por tempo indeterminado. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Lara Cavalcante. Boa noite, Lara. Boa noite, Juca. Boa noite, Carol. Muito boa noite a todos. Pois é, as propostas de aumento aí de 6,87% e a incorporação de R$ 80 ao salário não foram aceitas pelos trabalhadores. Para isso, convidamos aqui a presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, Simone Soares. Muito boa noite, obrigada por estar aqui. Simone, o que aconteceu que realmente vocês não aceitaram essas duas propostas? Boa noite. Nós não aceitamos a proposta, entre outras coisas, porque nossa data base é agosto. E a empresa oferece esses R$ 80, ofereceu no primeiro momento, para janeiro do ano que vem. A categoria rejeitou e tivemos uma audiência no TST ontem, onde ficou acertado que nosso comando defenderia a proposta de R$ 80 para outubro e 6,87. E nós rejeitamos mais uma vez. Entendemos que se vier qualquer reajuste, que seja em agosto, que é a nossa data base. A gente entende a greve, mas tem muita gente que ainda não entende. A gente está vendo imagens aí da Assembleia que aconteceu, mas olha, explica pra gente qual é a principal insatisfação de vocês trabalhadores para que as pessoas não julguem a greve como algo errado, como algo que não pode acontecer. As insatisfações são muitas, entre elas as péssimas condições de trabalho, a falta de contratação, porque a gente hoje está com um número defasado de trabalhadores, não conseguimos atender bem a população. Por mais que a gente queira, a gente não consegue atender bem. Tem um número pequeno de trabalhadores
nas unidades e aí a entrega sempre chega atrasada, independente da greve. Independente da greve, a gente tem percebido que em alguns casos, algumas correspondências poucas, mas estão chegando. O que está acontecendo com esse pouco de correspondência que ainda chega nas casas? A empresa contratou muita mão de obra temporária, né? E também disse, na imprensa, não sei se é verdade, que chamou algumas pessoas que fizeram o concurso. Essas pessoas estão tentando entregar correspondência. E tem também a área administrativa da empresa, que não faz greve, nunca fez greve, né? E essas pessoas estão tentando entregar. Mas assim, quem sabe fazer realmente o serviço, faz com muita rapidez, né? Com qualidade, somos nós, que já estamos acostumados com esse serviço. Quem chega hoje nos Correios vai ter que aprender a fazer tudo isso, e isso vai demorar um certo tempo. Então, nós queremos aproveitar aqui e pedir desculpa à população por essa greve. Gostaríamos que ela não tivesse nem começado, mas também a forma intransigente como fomos tratados desde o início da negociação demonstra que a empresa não está muito preocupada. Nós, trabalhadores, estamos preocupados com a população, tanto sim que, entre outras coisas, nós estamos mantendo o serviço de entrega de remédios, que é um serviço essencial à população. Isso aí não foi suspenso em momento nenhum. Tem trabalhadores lá mantendo isso aí. Tá? Então, rapidamente, para encerrar, o que vocês pedem em termos de acréscimo no salário? Nós estamos pedindo um piso salarial de 3 salários mínimos e mais incorporação de R$400 ao salário. E a empresa nem fala no piso. Ok, muito obrigada pelas informações, Simone. E olha, realmente a greve vai continuar por tempo indeterminado, então as pessoas devem procurar alternativas para pagar contas que não cheguem em casa, enfim. Eles têm o direito de fazer a greve e a gente tem que respeitar isso. Voltamos aos estúdios, é com vocês, Juca e Carol. Ok, Lara, muito obrigada. Daqui a pouco, moradores de um povoado no interior da Bahia acusam o ex-prefeito de Conceição de Jacuípe de matar pelo menos 50 cachorros na região. E ainda os gols e os lances da derrota do Vitória para o Barueri, no Barradão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Você vê imagens ao vivo direto da Torre da Record Bahia, da região do dique do Tororó. Trânsito pouco movimentado neste momento, sem engarrafamentos, fluindo normalmente, 7 horas, 24 minutos. O Bahia Record volta já.